pesadelo da guerra voltou a assombrar a Europa e o mundo. Notícia que chega neste momento, que a gente já falava, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. O diretor do canal de TV adventista na Ucrânia descreveu assim o sentimento de se ver no meio desse conflito. É sempre assustador quando você acorda com explosões e percebe que não são apenas rumores, mas uma guerra de verdade. A invasão russa ao país vizinho, no fim de fevereiro, aumentou o temor de um conflito nuclear, desencadeou reações, inclusive dentro da Rússia, e provocou sanções contra o governo de Vladimir Putin. Lutando contra um inimigo em comum, a União Europeia e alianças militares, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, fortaleceram-se. E tudo indica que isso influenciará mudanças significativas na geopolítica global. Foi o que deram a entender diversos discursos, como o que foi proferido no Parlamento Europeu em 1º de março por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Vamos ouvir aí um trechinho da tradução simultânea feita pela CNN Brasil na ocasião. Todos esses dias, nós vemos que mais do que 30 países, representando mais da metade da economia do mundo, também anunciaram sanções e controles de exportação à Rússia. E se o Putin buscava dividir a União Europeia, enfraquecer a ONU e enfraquecer a comunidade internacional, o que ele conseguiu foi o exato oposto. Nós estamos mais unidos do que nunca e nós estaremos juntos nessa guerra e nós vamos prevalecer. Nós estamos juntos e nós permaneceremos juntos. Caros membros, esse é um momento que é um divisor de águas para a nossa união. A nossa segurança e a proteção do povo não podem ser desconsiderados. Temos que investir e temos que carregar a nossa responsabilidade. E essa crise está mudando a Europa. Ainda não sabemos como nem quando esse conflito irá terminar, mas ele já causou um grande impacto e muitas perdas. Além da morte de civis, incluindo crianças, a ofensiva militar contra a Ucrânia gerou uma grave crise humanitária. Olha a quantidade de gente aqui na estação de trem de Kiev. Todo mundo tentando fugir da capital da Ucrânia no meio da guerra. Somente na primeira semana do conflito, mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a se deslocar na Ucrânia e nos países vizinhos. Para se ter uma ideia, em apenas 24 horas, o número de refugiados ucranianos aumentou 150 mil. No dia 2 de março, o boletim da ONU News informou que cerca de 52% dos ucranianos buscaram refúgio na Polônia, enquanto o restante alcançou outros países como Hungria, Moldávia, Eslováquia, Romênia e até a Rússia. Além do Acnur, outras agências humanitárias da ONU estão ampliando a resposta a esta crise, que poderá ser o maior fluxo de refugiados do século na Europa. O Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, estima que cerca de 12 milhões de pessoas dentro da Ucrânia precisarão de ajuda e proteção, enquanto mais de 4 milhões de refugiados podem precisar de assistência em países vizinhos nos próximos meses. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, que trabalha há quase 4 décadas na resposta a crises migratórias, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que raramente viu um êxodo tão rápido como esse que está ocorrendo na Ucrânia. Além disso, de acordo com ele, abre aspas, os níveis de risco estão tão altos agora que está cada vez mais difícil para os trabalhadores humanitários distribuir de forma sistemática a ajuda de que as pessoas deslocadas precisam desesperadamente.
Fecha aspas. Diante disso, no dia 1º de março, a ONU fez um apelo de solidariedade aos governos de todo o mundo. Ela quer levantar o equivalente a $1,7 bilhão para ajudar os ucranianos que sofrem com a guerra. A ONU e parceiros humanitários lançaram um apelo emergencial de $1,7 bilhão para levar ajuda às pessoas no país e aos refugiados em países vizinhos. O apoio dos governos e de agências humanitárias parceiras será muito importante na resposta a essa crise. Mas como será que é oferecer ajuda no meio de um conflito bélico? É o que nós pretendemos explicar nessa conversa sobre o trabalho humanitário em tempos de guerra. Fica, portanto, o convite para você acompanhar o episódio 42 do podcast da Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti e estou junto com a Késia Salles, que a partir de hoje apresentará o podcast comigo. Seja bem-vinda, Késia. Obrigada, Tonetti. Então, vamos lá. Ahora mismo, pues yo me encuentro en el norte de Rumanía, justo pegados a la frontera con República Moldova. Aquí, pues hay una situación difícil, como en todas partes por donde la gente viene desde Ucrania. Estamos viendo muchas necesidades. Las personas vienen muy tristes, muchos de ellos llorando. La mayoría son mujeres y niños. Y la verdad que lo estamos pasando mal, ver tanto sufrimiento en ellos, ver cómo están abandonando a sus maridos. Es una tristeza tan grande que no se puede describir en palabras. Por supuesto, la Iglesia Adventista está presente y somos conscientes, y desde el primer día que nos informaron de las necesidades que hay con las personas de allá, hemos abierto nuestras puertas, nuestras casas para recibirlos con todo nuestro cariño. Les estamos dando todo lo que podemos, pero sobre todo nuestro cariño, porque sabemos que en esos tiempos, más que una comida, hace el afecto humano. O relato que nós ouvimos aí, Késia, é de uma adventista que acompanhou a jornada de ucranianos que fugiram para países vizinhos, enfrentando cansaço, fome e frio. Ela disse ao boletim informativo da Igreja Adventista na Espanha que na Romênia, por exemplo, igrejas abriram as portas para as famílias refugiadas. Um pastor da Espanha também falou da mobilização de congregações que, com o apoio da ADRA, estão oferecendo comida e abrigo temporário para esses imigrantes. Con respecto a los proyectos que se hacen a nivel local, en Rumanía sé que ADRA está recibiendo de parte de distintas ADRAs de diferentes lugares, diferentes países del mundo, todo tipo de recursos financieros, están recibiendo también materiales de construcción, están recibiendo mantas, están recibiendo sacos de dormir, están recibiendo alimentos, están recibiendo medicamentos, y ya han ido varios convoys humanitarios en estas zonas. Y aquí en la zona de Madrid pues estamos organizando solo un proyecto de recogida de sacos de dormir para todos aquellos refugiados que entran, porque ahí es invierno y hace mucho frío por la noche, de manera que las madres y los niños puedan tener un poco de calor humano y también recursos para que puedan sobrevivir hasta el momento que serán repartidos o a las familias o donde las autoridades humanas han decidido recibirles, ¿vale? y alojarles. Ao mesmo tempo que potências ocidentais tentam frear o exército russo por meio da diplomacia, governos e agências humanitárias se veem diante do enorme desafio de ajudar os governos a suprir as necessidades imediatas. Em situações assim, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, sempre está presente, atuando em parceria com outras entidades, agências governamentais e também voluntários. Reconhecida no mundo todo, ela surgiu pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial e, desde o início de suas atividades, tem respondido a crises humanitárias provocadas por conflitos e outras catástrofes. É o que destaca Mário Oliveira, que trabalha na Agência Humanitária Adventista desde 1998, tendo servido na África, Espanha, França e Bélgica.
A ADRA sempre esteve bastante envolvida em questões de conflito, prestando assistência aos deslocados internos, às pessoas que fogem à guerra, quer seja dentro do país, que se tornam deslocados internos, ou refugiados, que são quando atravessam uma fronteira internacional. E o tipo de apoio que a ADRA tem providenciado é através de abrigos, campos de refugiados, comida, água, saúde, educação também. É importante apoiar as crianças nessas situações de terem o acompanhamento escolar, uma certa normalidade, entre aspas, no meio da guerra, e também apoio psicossocial. Aquilo que as vítimas da guerra passam é indescritível, o sofrimento. Então é importante apoiá-las também em termos psicológicos. Alguns exemplos, com certeza, que me vêm assim à memória: Bangladesh e Myanmar, há cerca de 4, 5 anos, onde produziu quase 1 milhão de refugiados, os famosos Rohingya, que fugiram para o Bangladesh, e onde a ADRA esteve bastante presente em Cox's Bazar e continua apoiando os refugiados. A Síria, Guerra Civil, Iraque, a ADRA também esteve presente. Depois há outros conflitos que talvez não recebam tanta atenção dos mídia, mas que a ADRA também está presente lá. Por exemplo, neste momento, a Guerra Civil na Etiópia, no Tigray, a ADRA também está presente, apoiando. Na República Democrática do Congo, em África, são milhares, dezenas, centenas de milhares de deslocados, refugiados que fugiram para Uganda. A ADRA apoia dos dois lados, tanto no Congo como no Uganda. O ano passado, há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, a guerra entre o Azerbaijão e a Arménia, com a questão do Nagorno-Karabakh, a ADRA também, a ADRA Arménia apoiou, a ADRA Azerbaijão também tivemos presentes. Somália, continuamos a apoiar, uma situação complexa, não é só de guerra, de conflito, mas muito mais do que isso, de pobreza. O Iémen, como não esquecer o Iémen, um dos países onde a ADRA tem as suas maiores operações. E depois, se recuarmos um bocadinho mais atrás, nos anos 90, na Iugoslávia ou na ex-Iugoslávia, a ADRA também esteve presente em Sarajevo, na Bósnia, na Croácia, no Kosovo. Então, isso é apenas um pequeno resumo das muitas situações onde a ADRA tem estado presente e continua a estar a apoiar, como é agora na Ucrânia. No dia 28 de fevereiro, durante a reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, um dos aspectos enfatizados foi a garantia de passagem para ajuda no território ucraniano. Mas que outros desafios existem para a resposta humanitária em meio a conflitos como esse? Vamos acompanhar mais um trecho dessa entrevista que o Mário, o atual coordenador da área de emergências da ADRA Internacional, nos concedeu no dia 1º de março. Um dos maiores desafios que existem em questão de conflitos ou em situações de conflitos é, sem dúvida, a segurança. A segurança daquilo que no direito internacional humanitário se diz dos não combatentes. Que noção é essa dos não combatentes? Tem a questão, foi uma noção inventada ou criada por Henri Dunant, foi o fundador da Cruz Vermelha no século XIX, que inicialmente era que alguém que está ferido deixa de ser um combatente, deixa de ser um soldado, passa a ser uma pessoa que precisa de ajuda e, como tal, não deve ser preservada a vida, não deve ser matada. Mais tarde surgiu a questão dos prisioneiros de guerra. Então, se alguém se rende, também deixa de ser um combatente. E mais tarde ainda, curioso que, como os civis, que são aqueles que os mais afetados no conflito, também surgiu a noção que os civis são não combatentes e, como tal, não devem ser molestados, não devem ser mortos, devem ser preservados. E essa é uma questão que tem que ser e é importante preservar. Isso é tratado na 4ª Convenção de Genebra, na 1ª, 2ª, 3ª e também na 4ª, a questão dos civis, que devem ser preservadas a vida deles. E, como tal, não se pode bombardear residências, não se podem bombardear hospitais, não se podem bombardear escolas, podem-se bombardear
instalações militares, pode-se diminuir a capacidade de fazer mal do inimigo, mas as pessoas, entanto que civis, devem ser preservados. E, obviamente, os trabalhadores humanitários, que são também, têm um estatuto especial e que devem ser protegidos. Então, sem dúvida, a questão da proteção, de chegar a ajuda humanitária àqueles que mais precisam e da segurança daqueles que provêm essa ajuda humanitária é muito importante e é um dos grandes desafios que nós temos, e saber que as duas partes de um conflito respeitam a noção de não combatente, a noção que são protegidos, e tanto a Ucrânia como a Rússia, eles assinaram a Convenção de Genebra, as Convenções de Genebra, e como tal, eles devem respeitar esses princípios. E Mário, como nós já mencionamos na introdução deste episódio, além das perdas humanas e materiais, bem como das implicações geopolíticas e econômicas, a guerra entre Rússia e Ucrânia gerou uma grave crise humanitária que se desenrolou rapidamente. Quais serão as consequências disso? As consequências são terríveis, são horríveis. Vai além daquilo que possamos imaginar. Só quem viveu a guerra, só quem conheceu os horrores da guerra, é que tem uma pequena ideia do que é a guerra e que como isso pode afetar a longo termo as pessoas que vivem essas situações abomináveis, horríveis. Algumas das consequências, traumas, stress pós-traumático, as crianças que são aquelas que mais sofrem, é uma geração que fica perdida, deixam de poder ir à escola. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, esse conflito, mas há conflitos que duram anos e anos, décadas mesmo, e isso faz as pessoas sofrerem bastante. A questão dos mortos é horrível, alguém que perde o ente querido, ou mesmo feridos, amputados, são marcas que ficam em gerações e que demoram tempo a passar. Alguém disse que a guerra foi a pior invenção que o diabo podia ter, e realmente é horrível. Não há palavras para descrever as consequências da guerra, e esse, sem dúvida, é uma das grandes consequências que vai ter, e vai demorar, mesmo se a guerra parasse hoje, imediatamente agora, vai demorar anos e anos, gerações, até que as consequências desse conflito possam ser ultrapassadas. O senhor poderia nos falar um pouco também sobre a assistência que tem sido oferecida pela ADRA e pelos voluntários da igreja nas cidades ucranianas mais atingidas? Quais são as necessidades mais urgentes lá? E como que as pessoas de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil, podem ajudar? A ADRA Ucrânia já estava bastante operacional há bastantes anos, desde 2014, com a situação do conflito nas províncias no leste da Ucrânia, o Donbass e Luhansk. E a ADRA tem tido projetos com a União Europeia, com o governo americano, com as Nações Unidas, a Unicef, a UNODSA, de apoio aos deslocados, água e saneamento, de comida, de dar também dinheiro. Isso é uma noção que começa-se a praticar cada vez mais. Em vez de trazer alimentos, podemos dar dinheiro às pessoas, e elas sabem o que é que elas precisam mais. Uma pode ser que precisa de comprar medicamentos para o filho, outra que precisa comprar comida para eles, outra que precisa de sair de casa e precisa pagar um bilhete de comboio ou de trem. Então, depende das necessidades, nós começamos a dar cada vez mais dinheiro ou vouchers para as pessoas poderem ser independentes e decidirem por elas próprias o que mais elas precisam, quando, obviamente, há essa possibilidade. Nem sempre isso é possível. A ADRA tem estado... Então, a ADRA, que está no leste da Ucrânia, que está debaixo do bombardeamento, neste momento ela suspendeu todas as atividades por questões de segurança. Nós estamos a concentrar neste momento as atividades no oeste da Ucrânia, apoio a todos os deslocados
E para isso já deslocamos pessoas a partir daqui, da ADRA Internacional, viajaram no domingo e chegaram chegaram na segunda-feira e já estão operacionais, apoiando. Há contactos com a Igreja, com a rede Novo Tempo, Hope Channel na Ucrânia, as associações, as igrejas, irmãos, de como poderemos apoiar. Há fundos que já foram disponibilizados e que já estão a apoiar a resposta na Ucrânia. Mas não é apenas na Ucrânia que estamos a responder também nos países limítrofes, nomeadamente na Polónia, na Hungria, na Eslováquia, na Roménia, na Moldóvia e mesmo na Rússia. Temos apoiado pessoas que têm sido evacuadas, os refugiados. Também já enviamos para a Polónia pessoas na Europa e no resto do mundo. Na Austrália vai chegar esta quarta-feira o responsável, o coordenador pela ajuda humanitária na Polónia. Então há uma grande mobilização internacional e sobretudo na Europa para apoiar os refugiados. Este domingo eu assisti a uma reunião de coordenação da ADRA Europa com vários países europeus que estavam respondendo à crise e há um exemplo que a mim tocou especialmente, que o caso da ADRA Áustria, que nem sequer faz fronteira com a Ucrânia, que já tinha lançado um apelo aos membros da Igreja e tinham obtido 70 membros que disponibilizaram casas, disponibilizaram anexos, disponibilizaram lugares onde refugiados podem dormir. 70 membros de igreja que disponibilizaram as suas casas para receber refugiados. Um total de 145 lugares que poderão ser disponibilizados para os refugiados. Isso mostra realmente que há uma grande mobilização de toda a rede da ADRA na Europa para apoiar esses refugiados, pessoas que perderam tudo e que precisam de encontrar uma nova esperança, precisam de encontrar uma nova dignidade e que querem regressar o mais rápido possível ao seu país de origem. Lógico, um refugiado não parte por prazer, parte porque é obrigado, porque teme pela vida. E nós estamos todos a trabalhar juntos, não apenas na Europa, mas em todo o mundo, para apoiar essa emergência neste momento na Ucrânia e à volta da Ucrânia. Mário, falando mais especificamente sobre o fluxo migratório provocado pela invasão russa à Ucrânia, como que a ADRA pretende responder a essa crise? A ADRA pretende responder a esse novo fluxo migratório com toda a capacidade da rede ADRA que estamos a mobilizar neste momento. Então, para vos dar rapidamente uma ideia, temos a ADRA Polónia, que é onde está a receber o maior influxo de refugiados da Ucrânia, onde já temos uma operação montada com um ERT é Emergency Response Team, é um time de resposta de emergência que está pronto para começar as operações de receber refugiados, quais são as maiores necessidades e apoiar no que for necessário. Estamos também com vários desses times, dessas equipas de resposta de emergência, também na Roménia. A Roménia neste momento está a apoiar não apenas os refugiados que estão a chegar, eles estão a fazer também deslocações no interior da Ucrânia para apoiar a resposta que a ADRA está a desenvolver dentro da Ucrânia, sobretudo na parte oeste do país. Temos também a ADRA Eslováquia, a ADRA Hungria, são dois países que têm fronteiras menores com a Ucrânia, mas que também estão a responder, a receber. Normalmente nesses países os refugiados ucranianos não vão ficar, é só de passagem, porque têm famílias noutros países da Europa, como a Alemanha, como a Áustria, Portugal mesmo. Então é mais países de entrada e de passagem. E depois também, sem esquecer, a própria Moldóvia, que também faz fronteira com a Ucrânia, que está a responder, e aí, através de uma parceria com a ADRA Roménia, estamos apoiando. E apoiamos sobretudo em comida, água, apoiamos também em termos de conselhos ou apoio psicológico,
psicossocial para as famílias e quais são as maiores necessidades e, obviamente, abrigo. Por exemplo, na Roménia há mais de 2.000 lugares que foram disponibilizados por várias instituições da Igreja Adventista, onde os refugiados podem ficar o tempo que desejarem para ficarem abrigados. São, sobretudo, lugares de acampamento que eles têm na igreja, escolas, ginásios, etc. E depois, dentro da própria Ucrânia, também estamos a desenvolver atividades de apoio aos deslocados, através de projetos de alimentação, de abrigo, de água, conselho psicossocial também. Então, em todas as frentes onde nós estamos, onde o problema está-se a decorrer, a ADRA está neste momento a responder. E poderemos responder mais se mais meios nós tivermos. Estamos também a enviar pessoas de toda a rede, já foram da Austrália, já foram aqui da ADRA Internacional, dos Estados Unidos, também de outros países como a Noruega, a Alemanha, a Eslovénia, que estão a deslocar pessoas, equipas técnicas profissionais para apoiar e aumentar a capacidade desses países à volta, das ADRAs desses países à volta, para poderem responder. Então, sim, é uma crise humanitária imensa, tremenda, e nós estamos a fazer tudo o que nós podemos fazer para respondermos melhor. Fechando aqui a nossa conversa, Mário, eu gostaria de te perguntar sobre os esforços da ADRA para captar recursos visando ao atendimento das necessidades que surgiram com a guerra na Ucrânia. Quanto que já foi possível levantar? O valor exato de quanto foi recaudado ainda não se sabe, até porque está mudando cada dia, com novas informações, com pessoas que estão a continuar a contribuir. Isso é uma crise humanitária que vai e que está mobilizando bastante os membros adventistas e doadores da ADRA para essa crise. Eu posso dizer que neste momento, hoje, terça-feira, há cerca de $1 milhão que já foram mobilizados para esta crise, mas é um número que vai subir rapidamente nos próximos dias e poderemos chegar a vários milhões. Não sei dar um valor exato, mas vai depender também de doadores institucionais que a ADRA poderá aproximar e poderá obter. Estamos em conversações neste momento com o governo alemão, com a União Europeia, com o governo americano, com o governo norueguês e tantos outros, e obviamente aí os valores sobem substancialmente, mas vai ser vários milhões de dólares que serão colectados para esta crise. Pode parecer muito, mas não é suficiente, porque a crise é muito maior do que aquilo que se possa imaginar. Nesta semana, Késia, mais de 100 representantes da agência humanitária ao redor do mundo se reuniram virtualmente para definir estratégias de apoio à crise humanitária na Ucrânia. Paulo Lopes, que é diretor da ADRA para 8 países sul-americanos, foi um dos participantes e ele traz aí para a gente detalhes dessa conferência. Foi terrível quando o nosso colega, o diretor da ADRA Ucrânia, ele participava conosco na reunião e nós podíamos ouvir as explosões ao fundo. Realmente algo arrepiante. Mas a ADRA está ali desde o primeiro momento e nós, como ADRA da divisão sul-americana, nós já estamos enviando inicialmente $30 mil, cerca de R$150 mil, para somar-se aos esforços da ADRA internacional, de toda a rede da ADRA, que irá contribuir para que nós possamos prestar auxílio emergencial em todos aqueles países onde esses refugiados estão entrando e também dentro da Ucrânia. Além disso, hoje mesmo nós estamos enviando o nosso especialista em resposta a emergências complexas, o senhor Eric Leichner, que ele é o coordenador, ele é o gerente de gestão de resposta a emergência aqui da divisão sul-americana. Ele está embarcando nesta tarde para Bucareste e ele vai ficar lá cerca de 3 semanas apoiando na coordenação da resposta humanitária da ADRA
no terreno. Em relação ao Brasil, em relação à possibilidade de ucranianos chegarem ao nosso país, nós estamos acompanhando muito de perto este processo e nós vamos então, à medida que isso se torne uma realidade, a ADRA Brasil vai se mobilizar para ver como ela poderá também apoiar, se é que haverá necessidade de uma intervenção da ADRA aqui no nosso país. Ou seja, neste momento o nosso apoio é financeiro e é um apoio inicial. Nós pretendemos ajudar com mais recursos à medida que as necessidades vão se apresentando, e nós também estamos enviando o melhor profissional em resposta à emergência que a ADRA tem na América do Sul para participar diretamente na coordenação da resposta humanitária na Ucrânia. O pastor Paulo Lopes também é uma pessoa experiente no trabalho humanitário em situações de conflito. Inclusive, nessa entrevista concedida no dia 2 de março, ele explicou que, assim como países em combate precisam respeitar regras que buscam garantir proteção aos agentes humanitários, também há princípios que regulam o direito humanitário. De acordo com uma resolução de 1991, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabelece que a assistência humanitária deve ser providenciada em conformidade com os princípios de humanidade, neutralidade e imparcialidade, Kézia. E segundo o pastor Paulo Lopes, a ADRA leva isso muito a sério. É muito importante salientar que em situações de guerra, onde o trabalho humanitário se faz presente, nós temos que levar em conta os quatro princípios humanitários que a ADRA leva muito a sério. Nós somos signatários desses princípios, ou seja, todas as ações humanitárias da ADRA respeitam os 4 princípios humanitários. O primeiro deles é o princípio de humanidade, ou seja, nós temos que responder às crises humanitárias. Onde houver sofrimento de pessoas, nós temos que estar presentes. O propósito da ação humanitária é proteger a vida das pessoas, a saúde das pessoas e assegurar que elas são respeitadas como seres humanos. Existe um segundo princípio, que é o princípio da neutralidade, ou seja, nós não tomamos lado nos conflitos. Nós, trabalhadores humanitários, não nos envolvemos em controvérsias de teor político, racial, religioso ou ideológico de qualquer natureza. Nós somos neutros na ação humanitária em uma situação de conflito. Existe um terceiro princípio também que nós seguimos como ADRA, que é o princípio da imparcialidade. Isso quer dizer que a única razão para nós servirmos as pessoas afetadas por uma crise humanitária é a necessidade, e somente a necessidade. E nós sempre vamos dar prioridade para aqueles que mais necessitam. E neste processo, nós não fazemos qualquer distinção de nacionalidade, de raça, de sexo, de religião, de credo, de classe social ou qualquer posição política ou opinião política. E, finalmente, o quarto princípio humanitário que nós seguimos é que nós somos independentes, sem qualquer interferência política, econômica ou militar ou qualquer outro objetivo que alguém tenha num conflito. As cenas da guerra na Ucrânia evocam as memórias de outro conflito que o Paulo presenciou no início da década de 1990, quando foi chamado para trabalhar em Angola, na África. Na época, o país vivia uma terrível guerra civil, e é possível perceber o impacto que isso teve na vida dele, até mesmo pela forma como o Paulo narrou essa história pra gente, Tonete. Lembro que eu cheguei em Angola no mês de outubro de 92, e eu estava mudando para aquele país junto com a minha família para servirmos ali na ADRA Angola. E eu me lembro exatamente como se fosse hoje, chegando ali, saindo do aeroporto 4 de fevereiro. Havia soldados fortemente armados pelas ruas, fazendo patrulha. A gente sentia no ar a tensão da guerra que estava prestes a começar. A primeira noite que eu dormi ali na casa do pastor Ronald Kuhn, com quem eu fui trabalhar, nós acordamos de madrugada, umas 2 horas da manhã,
A nossa casa estava sendo sacudida de um lado para o outro, parecia um terremoto. O paiol de munições do governo, que ficava a 4 quilômetros da nossa casa, havia explodido. Foi assim a minha primeira noite ali em Angola. Na semana seguinte eu viajei para o outro lado da África, para Moçambique, onde eu participaria de reuniões e um treinamento da ADA Internacional. No meio daquele evento, a guerra civil começou em Luanda. Começou num sábado à tarde. Foi uma carnificina, 6.000 mortos, somente naquela tarde de sábado. Eu não pude mais voltar para Luanda, tive que voar para a África do Sul, voltar para o Brasil, esperar 10 dias até que o aeroporto de Luanda estivesse aberto outra vez, e eu voltei para lá para cumprir a minha missão humanitária. Uma guerra é algo terrível, somente quando você vive o dia a dia da guerra, você entende a dor, o sofrimento, o desespero das pessoas. Eu me lembro quando ouvia aquele barulho ensurdecedor dos caças, dos MiGs, que levantavam voo do aeroporto militar de Luanda, e a gente podia ver aquelas grandes bombas que eram levadas debaixo das asas. E doía o meu coração, porque eu sabia que aquelas bombas seriam jogadas em diferentes partes do país e que pessoas perderiam a sua vida. Eu me lembro de quando eu viajei pela primeira vez para a cidade do Huambo, a segunda maior cidade de Angola naquele tempo. Os guerrilheiros haviam tomado aquela cidade. Houve uma batalha de 55 dias, onde as armas não se calaram 24 horas por dia durante aqueles 55 dias. As pessoas não puderam sepultar os seus mortos. Os cães comeram a carne das pessoas nas ruas daquela cidade. Foram os relatos que eu ouvi quando eu cheguei lá 9 meses depois, numa missão especial com a ONU. E como resultado daquela viagem, nós assinamos um acordo com o Programa Mundial de Alimentos, e a ADRA passou a receber ali na cidade do Huambo 7 aviões cheios de comida por semana durante 1 ano, para poder alimentar 10.000 pessoas naquele lugar. Nós estabelecemos pequenos postos médicos em diferentes regiões do país para poder apoiar também na área de saúde com medicamentos. Contratamos enfermeiros para poder atender as pessoas feridas. Angola tinha 9 milhões de habitantes naquela época, mas tinha mais de 10 milhões de minas terrestres, explosivos plantados embaixo da terra para explodir quando fossem pisados pelas pessoas, para matar ou para cortar os membros, as pernas das pessoas. Eu vivi momentos em que a minha própria vida esteve em risco. Eu me lembro, em uma das ações humanitárias, numa viagem com a ONU, houve uma falha de comunicação entre os dois lados do conflito, entre a guerrilha e o governo de Angola, e nós fomos apanhados no meio do conflito. E por muito pouco, se não fosse pela providência de Deus, a nossa avioneta teria sido abatida por um bombardeio que aconteceu na hora que nós estávamos chegando. Quando eu ouço o que está acontecendo agora na Ucrânia, as memórias daquilo que eu vivi em Angola durante a Guerra Civil, elas voltam. E eu sinto dor no meu coração pelo que está acontecendo na Ucrânia agora, porque eu sei o que isso significa. Eu posso quase que ouvir o barulho das bombas, das armas, ver o sofrimento das pessoas, o desespero das pessoas. E toda guerra, Kézia, deixa muitas marcas físicas e emocionais. Mas o Paulo concluiu a nossa conversa ressaltando que, apesar dos dramas que viveu, ele também mantém na memória a lembrança das oportunidades que teve, por outro lado, de poder salvar muitas pessoas. Portanto, os esforços daqueles que estão arriscando a vida para atender as vítimas dessa guerra sem sentido que acontece lá no leste europeu será muito importante para minimizar os traumas. E isso é algo que precisa ser reconhecido e valorizado por todos.
Com produção, roteiro, edição e sonorização de Márcio Tonetti, apresentação de Márcio Tonetti e Késia Salles e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo.